Amigos, uma boa tarde a todos vocês. Hoje, dia 3 de setembro de 2020, eu resolvi fazer um breve comentário aqui para a prova de gerenciamento de crises, para ajudar, né? Para ajudar vocês como está sendo muito corrido, né? A gente sabe que tá uma correria louca, só, né? Essas matérias online aí tá puxado, três provas por semana. VF para quem está ficando ainda nas provas, ao mesmo tempo das provas, né, à distância, está tendo VF. Eu sei que não é fácil, mas nós vamos vencer, beleza? Nós vamos vencer. Nossa formatura está chegando, então ânimo, gente. Vamos dar um gásinho aí, não desanima, não deixa bater. Bola para frente, vai dar tudo certo. Outubro está chegando aí, nossa formatura, 16 de outubro. E todos nós vamos formar, ninguém vai ficar para trás não, beleza? Então eu vim fazer para vocês um breve comentário sobre essa matéria, gerenciamento de crise, tá, gente? Para ajudar mesmo, para ajudar pelo que eu observei, entendeu? Quais são as questões que caem, fiz alguns exercícios, provas passadas. Então só para dar um bisu mesmo para vocês que são mais antigos. Vamos lá. Dessa matéria de gerenciamento de crise, gente, eu observei aqui, tem 10 coisas, observem, são 10 itens que eu vou falar com vocês que vocês têm que decorar, que vocês têm que gravar mesmo. É preciso que vocês, assim, esses 10 itens é preciso que vocês escrevam no papel, reescrevam, escrevam de novo. Vocês têm que criar a mnemônica, cada um vai criar a sua mnemônica da melhor forma de achar mais fácil, né, de gravar, melhor forma para gravar. Vocês vão criar e aí vocês vão decorar. São 10 itens que precisam decorar. As outras coisas é só vocês entenderem. Mas esses 10 itens que eu vou falar, vocês têm que decorar, beleza? Porque esses 10 caem em prova. E vai cair na prova, tá? Se você conseguir decorar esses 10 itens, você vai fazer uma excelente prova. Você vai tirar aí, você pode tirar até 10 na prova, decorando esses 10 itens, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que decorar, conceito de crise. Conceito de crise, a primeira coisa. Então você vai pegar as palavras principais. O que é uma crise? Crise é uma situação crucial. Então você pega essa palavra crucial. Você vai ter que decorar essa palavra, crucial. Então, é uma situação que foge da anormalidade. O que é crucial? Ela foge do normal do policiamento da área. Né? É uma situação atípica. Né? Então, crise é uma situação crucial. Grava aí, crucial. A segunda coisa que você tem que gravar de crise, que precisa de uma resposta especial. Então, você vai gravar crucial, resposta especial. Para quê? Para assegurar uma solução aceitável. Então, dentro do conceito de crise, você vai gravar crucial, resposta especial e solução aceitável. Beleza? Se você gravar essas 3 palavras, você consegue definir o que é crise. Crise é um evento ou uma situação crucial que precisa de uma resposta especial para apresentar uma solução aceitável. Beleza? E quando fala de resposta especial, está falando de uma tropa especializada, com treinamento, com equipamento específico, de uma tropa especial realmente, né? Igual nós temos aí a CIMESP, né? Que é o antigo BME. Então, são tropas especializadas, né? Que foram preparadas para essas situações. Então, por isso que é uma resposta especial. E a solução aceitável, gente, é porque a solução aceitável provavelmente ela não vai ser a melhor solução, né? Quem dera se todas as ocorrências de crise a melhor solução fosse a que prevalecesse, mas vai ser uma solução plausível para o momento, vai ser uma solução, a melhor solução que conseguiu-se no momento, entendeu? Então é uma solução aceitável diante da situação. Então você grava aí, crise, situação crucial, palavra que você vai gravar. Depois, para quê? Para uma resposta especial, que exige uma resposta especial, para apresentar ou assegurar uma solução aceitável. Beleza? Gravou crucial, resposta especial e solução aceitável? Você sabe o que é crise. Então a primeira coisa que eu falei é isso aí. Você vai gravar o conceito de crise. Decorar. Segunda coisa que você precisa saber. Conceito de gerenciamento de crise.
Gerenciamento de crise vai falar que é o seguinte: é o processo de identificar, obter, aplicar os recursos necessários à antecipação, prevenção e resolução de uma crise. Então, gerenciamento de crise é o processo de identificar, obter e aplicar. Então, vocês vão gravar esses verbos aqui, ó. Identificar, obter, aplicar. O quê? Os recursos necessários para quê? A antecipação, prevenção e resolução. Então, dentro de gerenciamento de crise, vocês vão gravar, vocês vão pegar esses verbos, cria a mnemônica de vocês e gravam. Gerenciamento de crise é o processo de quê? Identificar, obter e aplicar. Grava esses 3 verbos. Para quê? Aplicar o quê? Os recursos necessários. Para quê? Para antever, que é antecipação, prevenção e resolução. Você vai gravar também isso aí. Identificar, obter, aplicar, antecipação, prevenção e resolução de uma crise. Você gravando isso daí, você vai saber dizer o que é gerenciamento de crise. Então você vai pegar essas palavras-chave e vai gravar. Vai fazer a mnemônica e vai decorar, beleza? Então a segunda coisa é decorar aí gerenciamento de crise. Eu disse 10 coisas, já estamos na segunda. A terceira coisa que você vai ter que decorar, as características de uma crise. São 3 só, mas você tem que decorar, porque lá eles vão jogar outras palavras. Eles vão jogar outras palavras parecidas e que vai te confundir se você não decorar, beleza? Então, quais são as características de uma crise? Primeira característica, imprevisibilidade. A crise ela acontece de repente. Ela não é previsível. O momento pode estar tudo bem, mas de uma hora para outra o negócio pode estourar. De repente. Então ela é imprevisível. A crise ela é imprevisível. Primeira característica. Segunda, compressão do tempo. Ou seja, cada vez mais o tempo ele é menor para resolver uma crise. Então o tempo ele é curto. Então a segunda característica da crise é a compressão do tempo. E a terceira, que ela ameaça a vida. Há uma ameaça da vida. Então para ser crise, tem que estar ameaçando, a vida de alguém. Ou a vida de terceiros, ou a vida própria, ameaçando a vida. Então essas 3 são as características de uma crise. Então, você precisa decorar isso daí, tá, gente? E diante de uma situação, como é que você vai saber se é crise ou não? Você vai analisar se o evento apresenta essas 3 características. Foi um evento imprevisível? Aconteceu de repente? Há pouco tempo para solucionar esse evento? Ele ameaça a vida? Então se enquadra nos 3 elementos, então está instalada ali uma crise, beleza? Então é preciso que vocês gravem isso aí. Terceira coisa que vocês vão gravar, característica de uma crise: imprevisibilidade, compressão do tempo e ameaça à vida. Beleza? Vamos para a quarta coisa. Quarta coisa que vocês precisam de gravar: os objetivos do gerenciamento de crise. Quais são os objetivos do gerenciamento de crise? São 3 objetivos também. Isso aqui, se vocês entenderem, é fácil até lembrar. Aqui não precisa nem tanto decorar esse objetivo, mas se vocês entenderem, vocês conseguem lembrar ele. O primeiro objetivo do gerenciamento de crise, é o objetivo maior de todos, é a preservação da vida. Preservar a vida. Então, o objetivo do gerenciamento, em primeiro lugar, vai ser sempre a vida. De manter a vida, de preservar ela, de conservar a vida. Então, a preservação da vida, primeiro objetivo. O segundo objetivo, aplicar a lei. Depois que eu já consegui preservar a vida, eu quero aplicar a lei, sobre as pessoas, sobre os infratores. Eu quero proteger o patrimônio público e privado, garantir o Estado de Direito das pessoas. Então, vou aplicar a lei. E o terceiro objetivo, restabelecer a ordem. São 3 objetivos do gerenciamento de crise: preservar a vida, aplicar a lei e restabelecer a ordem. Vocês vão ter que decorar isso aqui também. Entender, e até decorar, mas se você entender, você consegue lembrar. Cai uma questão dessa. Beleza? Então a quarta coisa das 10 é isso aqui: objetivo de gerenciamento de crise. Preservar a vida, aplicar a lei e restabelecer a ordem. Vamos para a quinta. A quinta coisa que vocês precisam de saber: os princípios norteadores para a tomada de decisão. Sempre que está instalada uma crise, você vai tomar uma decisão, tem princípios que você tem que se basear para saber se aquela decisão é a mais correta ou não. Se você vai fazer aquilo que você está premeditando ou não, diante da crise. E quais são esses princípios que vão nortear, que vão direcionar, que vão mostrar o caminho?
Quais são esses princípios para você tomar essa decisão? São 3 princípios também. É o princípio da necessidade. Você vai ver se aquilo que você quer fazer, se realmente é necessário. Tem necessidade de você fazer essa atitude, de você tomar esse ato? Beleza, tem necessidade. Aí eu vou analisar o segundo. A validade do risco. Qual é o risco que você corre? Qual é o risco que você coloca no ambiente ao você tomar essa atitude? Qual é o risco? É pequeno? É médio? É grande? Então você vai olhar a validade do risco. Se esse ato que você quer tomar não apresenta risco, beleza, passou pela necessidade, é necessário, não tem risco, você vai para o terceiro item, terceiro princípio, que é a aceitabilidade. E aí na aceitabilidade, você vai ver o quê? Se essa ação que você quer fazer diante da crise, se ela é legal, se ela é moral ou se ela é ética. Entendeu? Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Está lá uma crise lá, o camarada pegou, tomou uma refém, botou a arma na cabeça e está lá no ambiente. Está lá nervoso, tá fazendo um monte de exigência. E uma das exigências que ele está fazendo, ele pediu aí para o polícia, ele pediu um cigarro de maconha. Ele pediu um cigarro de maconha porque ele falou que quer dar uma relaxada, tal, tá estressado, tal, quer uma maconha para relaxar. E aí, o que o polícia vai fazer? Ele vai avaliar de acordo com os princípios norteadores, beleza? Para tomar a ação dele. Ele vai avaliar, bom, é necessário eu dar esse cigarro aqui de maconha para ele? É necessário? De fato é necessário? Aí ele vai ver, não, pô, mas o criador aí da crise, o causador da crise aí, ele tá muito estressado, ele tá nervoso, tal, talvez um cigarro de maconha acalmaria ele, talvez ajudaria, talvez seria necessário, beleza, talvez seria necessário no momento, tá, então vamos pro segundo item lá, segundo princípio, ele achou que foi necessário, mas a validade do risco, qual é o risco de eu dar um cigarro de maconha para ele? Qual é o risco que apresenta para ele? Ah, mas depende do ambiente que ele está, porque cigarro de maconha, se ele estiver num ambiente aí próximo a gás, próximo a outras substâncias aí que podem inflamar, né, e pegar fogo. Então vai avaliar toda a situação. Qual é o risco de você dar um cigarro de maconha, já que ele está pedindo? E a terceira coisa é a aceitabilidade. Tá, mas é legal eu fazer isso? Não, não é legal fazer. Porque a maconha ela é proibida. Ela é uma droga, é um entorpecente ilícito. Ela é ilícita, então não é legal fazer, então não passou no quesito aceitabilidade. É moral, é ético, então não passou aqui. Por mais que poderia passar talvez nos 2 quesitos anteriores, necessidade e validade de risco, não passou na aceitabilidade, então eu não vou tomar essa decisão porque não passou nesses 3 princípios, beleza? Então são princípios que vão nortear a ação do militar que estiver no local, tanto o militar que está negociando, tanto o primeiro interventor. Mas geralmente o primeiro interventor ele não vai fazer concessão nenhuma. A regra é que o primeiro interventor não faça concessão nenhuma. Tá, gente? Que primeiro ele tem que olhar a segurança dele, a segurança dos polícias no local, entendeu? Então ele não vai fazer concessão nenhuma. Quem vai negociar aqui com eles é a equipe que vai chegar posteriormente. A equipe mais especializada, preparada para isso, tá? Então os princípios que vão nortear e a tomada de decisão são esses 3, vocês precisam de gravar: necessidade, validade do risco e aceitabilidade. Dentro da aceitabilidade vai dizer se é legal, se é moral, se é ético. Show? Então essa é a quinta. Eu falei de 10, vocês têm que decorar, já estamos na quinta. A sexta coisa que vocês têm que decorar, gente, é a tipologia dos causadores da crise. Então a tipologia dos causadores da crise vai mostrar qual é a característica, qual é o perfil do causador da crise. Qual o perfil que ele se enquadra. Existem 4 tipos de tipologia. E é fácil até você entender e gravar. A primeira, que é o mais tranquilo, é o criminoso comum. O criminoso comum é aquele que ele não tem intenção de matar, ele não tem intenção de fazer refém, a intenção dele é somente de cometer o crime simples. Ele quer roubar, ele quer furtar, entendeu? Ele quer cometer um crime, mas ele não quer matar ninguém, ele não quer fazer ninguém de refém. É o criminoso comum. É o mais, vamos botar assim, entre aspas, tranquilo entre todos, entre as outras tipologias. É o criminoso comum.
Depois do criminoso comum, existe também o emocionalmente perturbado. Gente, o emocionalmente perturbado, que é a maioria dos eventos críticos, acontece com o emocionalmente perturbado, são aquelas pessoas que tiveram algum problema no trabalho, um problema na família, algum problema emocional, algum desentendimento, um relacionamento mal acabado, uma discussão com a esposa, uma discussão com a ex-namorada, alguma situação que abalou a mente dele, ele está emocionalmente perturbado, sentimentalmente, tá? Então ele está emocionalmente, ele não tá no seu estado normal, né? Por causa de alguma situação, ele vai agir influenciado por causa de alguma situação, tá? Ele é movido pela circunstância. Então o emocionalmente perturbado, que é a maioria dos eventos que acontecem críticos, ele vai agir por emoção, tá? A emoção do momento. É esse cara. Depois desse cara, tem o mentalmente perturbado. O que é o mentalmente perturbado? Já é aquele que ele possui uma análise clínica mental de perturbação. É aquele cara que já faz tratamento mental, né? Esquizofrenia, aquele cara que já tem problema, já faz um tratamento com um psiquiatra, já é um cara que já tem análise clínica comprovada, que ele não é uma pessoa normal. Esse é o mentalmente perturbado, tá? E se difere do emocionalmente perturbado, porque o emocionalmente perturbado, ele é uma pessoa normal, só que diante da circunstância e da situação, ele teve um problema, uma situação que abalou os seus sentimentos e ele cometeu aquela atitude que gerou a crise. Já o mentalmente perturbado, não foi uma situação, não foi um momento vivido ali que causou isso. Ele já apresenta problemas clínicos, né? Já tem um acompanhamento médico, psiquiátrico, né? Um problema clínico mental. Ele já é perturbado clinicamente mental, é uma doença. Geralmente é uma doença, tá? Mentalmente perturbado. E o último, que é o pior de todos, é o terrorista. Terrorista é aquele que já vem com propósito específico, né? Convicção política, ideológica, eles são organizados, eles não aceitam barganha, eles querem cumprir a sua missão, entendeu? Então eles agem em equipe, eles utilizam armas aí de grande letalidade. Então o terrorista, que é o último escalão dentro da tipologia dos causadores da crise, beleza, galera? Então você entendendo isso daí, fica fácil para você identificar. Provavelmente na prova eles vão te dar um caso, eles vão contar uma situação para você e vão dizer, diante disso aí, qual a tipologia do causador da crise? Classifique. Aí vai estar lá, alternativa A, B, C, D e E. Vai mandar você marcar qual a tipologia dele. É criminoso comum? Esse caso foi emocionalmente perturbado? Foi mentalmente perturbado ou o cara é terrorista? Então você tem que entender cada uma dessas para poder marcar na hora que cair a questão, beleza? Então grava aí. A sexta coisa que vocês precisam de entender e decorar é isso aí. Tipologia dos causadores da crise, tá? Criminoso comum, emocionalmente perturbado, mentalmente perturbado e terrorista. Essas quatro. Vamos para outra aqui. A outra coisa que vocês precisam de decorar, galera, que eu achei interessante vocês decorar porque cai muito exercício em prova, são as fases do gerenciamento de crise. Essas fases aqui, vocês precisam decorar. E olha só, são 4 fases, gente. Se vocês for olhar no material que está pra gente aqui, parece que são 5 fases. Porque ele coloca 5 nomezinhos lá. Só que aí, a última fase, que é a 4ª fase, ela compreende 2 nomes, que é a resolução e pós-eventos. A resolução e pós-eventos é uma fase só, tá, gente? Então, o que eles podem fazer na prova? Jogar lá 5 fases. E aí você porque você já tá pegando aqui o meu bizu, então você não vai cair nessa. Agora, quem não estudou e não sabe, vai separar aí resolução de pós-evento e vai achar que pós-evento é a 5ª fase. E vai errar a questão. Mas você não vai errar mais. Porque você sabe que as fases de gerenciamento de crise são 4 fases. E que a resolução e o pós-evento, que são as duas, são uma fase só. Entendeu? Resolução e pós-evento é uma fase só, é a 4ª fase. Então nós vamos lá. Qual é a primeira fase de gerenciamento de crise? A pré-confrontação. Pré-confrontação é a fase que antecede o evento crítico. É uma fase de estudo, capacitação, preparação, análise. É uma fase que o polícia vai estar se preparando para a situação, para quando ela acontecer, ele já esteja capacitado, beleza? Então a pré-confrontação é a primeira fase.
A segunda fase de gerenciamento de crise é a resposta imediata. Então, a crise se iniciou, é preciso que se dê uma resposta imediata. Não podemos ficar desperdiçando tempo. Nós temos que ganhar tempo e não perder tempo. Então, essa resposta, ela vem geralmente com o primeiro interventor. O primeiro interventor que chegou no local e atendeu essa crise, ele já tem que estar dando essa resposta. E ele tem que cumprir procedimentos nessa fase. O primeiro interventor ele vai fazer alguns procedimentos que é o quê? Identificar, acionar apoio, conter, isolar e verbalizar. Então ele vai dar uma resposta imediata para a situação, ele vai agir logo. Ele não vai ficar dando sopa, esperando as coisas acontecer, entendeu? Então ele já vai tomar atitudes. E quais são essas atitudes da resposta imediata? Identificar o local, né? Dentro desse local de crime, você chegou no local de crime, o que você vai identificar? Você vai pegar, colher informações, características, né? Do causador da crise, característica dos reféns ou vítima, a característica do ambiente, do local, né? Que é o local crítico. Você vai pegar a característica das armas, tem armas, quais são. Então você vai colher todas essas características do local, das pessoas envolvidas, de tudo. Você vai colher. Para quê? Para passar essas informações quando a equipe especializada chegar. Então você identificou o local. Você vai acionar o apoio, né? Através também do CIODES, você vai pedir apoio, o CIODES. Você vai passar a situação, é uma crise, já pede apoio da especializada, né? Depois você vai conter o local, né? Você vai conter o local. O que é conter o local, gente? É você evitar de que o causador da crise tenha um ambiente para ele ficar andando para lá e para cá. Tem um ambiente para ele ficar se locomovendo. Então você tem que conter ele num local específico, para que ele não fique se movendo para lá e para cá, que ele pode colocar em risco mais vidas, mais pessoas. Então você vai conter. Depois que conteve o local, você conteve o causador da crise num local só, específico, aí você vai isolar. Isolar fala de você evitar com que a comunicação dele saia dali de dentro para o meio externo. Evitar contato dele com pessoas terceiras, entendeu? Evitar o contato até mesmo telefone. Na apostila fala que até contato telefônico. Você vai tentar evitar qualquer tipo de relacionamento e contato com o meio externo. Porque isso prejudica a crise. Isso aí pode, se ele tiver contato com pessoas, ele pode se tornar mais resistente diante da situação. E nós não queremos que o causador da crise se torne resistente, mas ele tem que ficar mais vulnerável, né? Ceder, né? Aquilo que a equipe de negociação vai pedir a ele, né? Então nós temos que isolar, né? Depois que você conteve, você vai isolar. E é preciso que você saiba a diferença de conter e isolar, tá, gente? Conter é você não vai deixar ele ficar andando lá dentro, de um lado para o outro. Você vai conter ele num local específico. E isolar você vai fazer com que a comunicação dele, ele não tenha contato com ninguém fora ali do local crítico. Ele não vai se comunicar com ninguém, com terceiro, com ninguém, com familiar, com parente, com ninguém. O causador da crise não vai se comunicar com ninguém. Você vai isolar ele ali dentro. Você vai cortar toda a comunicação dele com o meio exterior. Você está isolando ali, tá, gente? E por último, você já conteve e isolou, você vai verbalizar, né? Você vai conversar com ele, beleza? Então, resposta imediata tem todos esses procedimentos aí, tá? Primeira fase eu falei pré-confrontação. Segunda, resposta imediata, que vem essas fases todas aí, que eu falei, identificar, acionar apoio, conter, isolar e verbalizar. Depois, o plano específico. Chegou o apoio da especializada, né? Então tem-se o gerente da crise. O gerente da crise é o que vai tomar a decisão do plano específico. Ele e seus assessores vão discutir e vão elaborar a solução. Qual a melhor solução, qual o papel que as equipes vão desempenhar. E aqui, nesse plano específico, né, o papel da inteligência ela é muito grande, porque a inteligência vai colher informações, né, sigilosas, né, informações restritas, muitas vezes dados, né, negados, informações que nós não temos acesso, mas eles vão conseguir e vão passar essas informações para o gerente da crise. E aí, diante dessas informações, é que vão indicar qual a melhor solução a ser tomada, beleza, gente? Que a solução ela pode ser negociada ou uma solução tática, tá? Então, no plano específico, o gerente da crise e os assessores vão discutir e elaborar a solução. É a terceira fase. Aí a quarta fase, que é a resolução e o pós-evento, que é uma fase só, vai ser feito o quê? Vai ser implementado o plano específico, que já discutiu, já se sabe qual é o plano, vai ser implementado, vai ser posto em ação, tá? Para quê? Para que venha solucionar essa crise, dentro daquilo que foi planejado. E depois que solucionou a crise, já teve tudo em controle, já foi tudo feito, aí sim,
Vai ser feito o pós-evento, que também faz parte dessa quarta fase, que é o quê? Uma análise daquilo tudo que foi feito, uma reanálise, tá? Vai reavaliar tudo para ver aonde que foi o erro, aonde que precisa consertar, aonde que vai melhorar, sabe? Então vai avaliar tudo novamente. Para quê? Para que os policiais possam se aperfeiçoar, tá? Então essas 4 fases aí que vocês precisam gravar do gerenciamento de crise: pré-confrontação, resposta imediata, plano específico e a quarta fase, que é resolução e pós-evento, que é uma fase só, tá? Beleza? Grave isso aí, hein? Isso aí vai cair. E essa é a 7ª coisa mais importante que eu falei que vocês precisam de decorar. A 8ª coisa mais importante fala a respeito das alternativas táticas. Alternativas táticas. Você precisa decorar que são 4 alternativas táticas, tá? O negociador, ele vai ter 4 alternativas táticas lá à disposição dele. E não só o negociador, como o gerente da crise também, tá? O gerente da crise também vai ter essas 4 alternativas táticas, que vai depender da situação, qual alternativa que vai ser usada. Não precisa seguir uma sequência dessas alternativas, vai ser feita uma análise, elas podem ser de forma aleatória, ser usadas de forma aleatória. Qual for a melhor alternativa que eles vão usar para cada momento, cada situação. A primeira alternativa é a negociação. A negociação ela é muito importante, ela vai estar presente em todas as fases. A negociação ela sempre vai ser utilizada, tá, gente? Então ela sempre vai ser utilizada. Qual é a alternativa tática que sempre vai ser utilizada? É a negociação. Sempre vai ser usada ela é muito importante. Então a primeira alternativa é a negociação. A segunda vai falar sobre técnicas não letais. Utilização de equipamentos que não venham causar a morte, mas equipamentos que o objetivo é preservar a vida, tá? Equipamentos, munições, uso de técnicas, um conjunto de métodos que venham preservar a vida da pessoa. O objetivo aqui não é matar ninguém, mas é preservar a vida. A morte é em última instância, tá? Última instância, quando não tem mais jeito mesmo. Mas então a segunda alternativa tática é técnicas não letais. A terceira se refere ao tiro de comprometimento. O tiro de comprometimento, gente, ele é fundamental para a resolução de quê? De crise com refém. É o atirador policial de precisão, é o sniper. E aqui precisa de quê? Muito treinamento, tá? A polícia precisa de ter muito treinamento técnico, conhecer o seu equipamento, conhecer as munições. Então no tiro de comprometimento é uma grande responsabilidade, não pode ter erro, tá? Depois do tiro de comprometimento tem a invasão tática. É a quarta alternativa, invasão tática, né, em que as equipes vão invadir quando não tem mais jeito mesmo, quando o causador da crise está a ponto de matar lá a sua vítima, o seu refém, o que seja, quando não tem mais jeito, não tem outra opção, aí sim vai se usar a invasão tática, tá, gente? A entrada tática, invasão tática. Quando tudo for inviável, quando tem risco de morte, ferimentos graves, aí vai se usar a invasão tática. E a invasão tática, ela tem características que é o quê? É a surpresa, a velocidade e a ação de choque. Essas são as características da invasão tática. Então é preciso que você decore e entenda essas 4 alternativas táticas, que vai cair na prova, que é a negociação, técnicas não letais, comprometimento e invasão tática. Beleza, galera? E lembrando que não precisa de usar elas na sequência, mas vai ser usado de acordo com cada situação. Se da negociação tiver que pular já para a invasão tática, vai pular e vai fazer. Depende do caso. Se tiver que da negociação pular para o tiro de comprometimento, vai pular e vai fazer. Beleza? Então cada caso é um caso. Decore isso daí. É a 8ª coisa que eu falei com vocês. Beleza? A 9ª coisa que eu vou falar com vocês, que vocês têm que decorar, eu já até disse antes, né, que são procedimentos operacionais que geralmente o primeiro interventor vai ter que fazer ao chegar no local de ocorrência. E vocês vão ter que saber isso aqui, que provavelmente, muito provavelmente, nós podemos nos deparar com uma situação de crise na rua. E vamos ter que saber quais são os procedimentos que nós temos que tomar, que é o primeiro interventor. O primeiro interventor é o que chega primeiro no lugar. Quando ele chegou primeiro e se deparou com o momento crítico, com a crise ocorrendo, essa pessoa que chegou primeiro, essa guarnição que chegou primeiro, eles são o primeiro interventor, tá?
Então, primeira intervenção é um conjunto de ações técnicas a ser aplicado pelo policial militar que primeiro se deparar com ocorrências críticas em andamento. Beleza? Quais são esses procedimentos? Primeira coisa, identificar a ocorrência. Eu citei antes lá, né, que esses procedimentos eles vão ter que ser feitos o quê? Na segunda fase aí do gerenciamento de crise. Né? Então, qual é o primeiro procedimento a ser feito? Identificar a ocorrência. Então, o policial chegou, vai identificar, vai pegar informações, vai colher o máximo de informações que ele puder, do causador, do ambiente, dos reféns, da vítima, armas, do local, né, quantidade de reféns, testemunhas. Então, ele vai colher tudo que ele puder, anotar tudo. Depois, acionar apoio, vai pedir apoio de guarnições. Vai acionar o CIODES e pedir apoio. Depois que ele pediu apoio, nessa fase de apoio, ele ainda continua a coleta de informações, tá? Todas as fases ele vai coletar informações. Olha como é que coleta de informações é importante. Sempre coletando informações. Terceira fase, conter a crise, aquilo que eu falei com vocês. Né? Então você não vai deixar o causador da crise ficar se locomovendo de um lugar para o outro. Você vai conter ele no ambiente. Beleza? Quarta fase, isolar o ponto crítico, que é o quarto procedimento. Desculpe. Quarto procedimento, isolar o ponto crítico. Você vai evitar a comunicação dele com o meio externo. E por último, você vai verbalizar sem concessões. Então, a primeira intervenção não vai fazer concessões. Se cair na prova assim, que o primeiro interventor ele vai verbalizar com concessões, vai estar certo? Não. Vai estar errado. Porque o primeiro interventor ele tem que verbalizar sem concessões. E por que sem concessões, gente? Porque ele tem que verificar primeiro, ele tem que verificar se o ambiente está seguro. Entendeu? Para depois que as concessões sejam feitas. Então, primeiro é a segurança do local. Então, o primeiro interventor não tem tempo dele fazer concessões antes de verificar a segurança do local. Então, por isso que a regra está verbalizar sem concessões. O primeiro interventor sempre vai verbalizar, vai conversar com a pessoa, mas sem conceder nada. E também é importante sem negar, dizer um não diretamente. Ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não, você tem que falar um não indireto. Né? Você tem que sempre conversar com ele e falar, no momento eu não posso, tem que me entender que eu não posso fazer isso no momento, mas eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, entendeu? Eu estou aqui para te ajudar. Você tem que sempre mostrar que você está ali disposto a ajudar a pessoa. Se você fala um não, você cria uma barreira muito grande, entendeu? Então os procedimentos são esses, identificar a ocorrência, acionar apoio, conter a crise, isolar o ponto crítico e verbalizar sem concessões. 5 procedimentos que o primeiro interventor vai ter que fazer. Essa é a 9ª coisa que você tem que decorar, gente, tá? Você tem que decorar isso aí. E por último, a 10ª coisa que você tem que decorar vai falar sobre qual a estrutura básica de uma equipe de intervenção. A equipe de intervenção essencial é 4 pessoas que tem que ter, que é o interventor principal, que vai verbalizar, o interventor secundário, é o que vai observar o ponto crítico e o comportamento das pessoas e vai dar apoio ao interventor principal. Depois, a terceira pessoa, o interventor anotador, que vai anotar todas as informações. E por último, a segurança, que é a